Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula é a videoaula da semana, da segunda série. Revisando um pouquinho de potenciação e radiciação, antes de a gente iniciar o estudo da função exponencial, ok? Então vamos lá. Aqui é a nossa equipe, que eu passei em sala para vocês. Vocês lá no sexto aninho, quando vocês começaram a trabalhar, né? Desde o quinto aninho, né? Ou melhor, desde o sexto aninho, quinta série, que vocês começaram a trabalhar com a ideia de potenciação. Lembra? Aí a gente sabia, né? Como que a gente representava a potência? É a primeira coisa que você aprendeu. Por exemplo, botar aqui assim, 2 elevado ao cubo. Existiam, na verdade, né, nomezinhos. O que o 2 era? Era a minha base. O que o 3 era? Era o meu expoente. E o resultado disso aqui era justamente quem? A minha potência. Aí você fala, professora, mas por que deu 8? Lembra a gente aí. Por que não deu 6? Por quê? Porque a potência, na verdade, é justamente... Quando eu coloquei 2 ao cubo, eu estou dizendo que a minha base 2, ela está se repetindo 3 vezes, certo? Então, é o produto da minha base 2, ela, por ela mesma. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tranquilo? Vocês aprenderam também que, a gente até demonstrou na época, que se eu tenho 2 elevado a 0, isso aqui era igual a quanto? Aí você fala, professor, porque eu lembro que todo número que não 0, quando elevado a 0, dava quanto? 1. E aí, utilizando justamente as propriedades que a gente já vai relembrar, você chegava nisso aqui, nessa igualdade, ok? Aí você foi aprendendo, foi expandindo um pouquinho o conhecimento de potência, e aí você foi aprendendo algumas potências em que o meu expoente, ele não era um númerozinho natural bonitinho. Ele, na verdade, começava a aparecer um número inteiro negativo. Como assim, professora? Tipo isso aqui, ó. 2 elevado a menos 2. Aí você vai falar assim, eu lembro disso, professora. É o inverso do 2. Qual que é o inverso do 2, galerinha? 1/2. Cuidado que tem uma galerinha que fala menos 2. Não, eu não estou perguntando simétrico ou oposto. Eu estou perguntando o inverso. Então, 2 elevado a menos 2 é igual ao inverso elevado ao mesmo expoente, só que positivo. Professora, ficou fácil, ó. Esse 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Esse 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, isso aqui é igual a 1/4. Outra propriedadezinha que vocês trabalham também. Aí começou a aparecer coisa, professora, diferente, que não era expoente natural e também não era o expoente inteiro negativo. Começou a aparecer expoente, na verdade, número racional, fracionáriozinho. Como, por exemplo, 4 elevado a meio. E agora, como eu faço? Lembra que a gente trabalhou a ideia de radical, né, de radiciação, e a ideia de potência. E a gente brincava com vocês a famosa regrinha do sol e da sombra. Como assim? 4 elevado a 1/2 é o equivalente à raiz. Quem é, né, na verdade, ali dentro? 4. Mas e agora, professor? Raiz o quê? Quem estava no sol, lembra disso? Ia para a sombra. E quem estava na sombra ia para o sol. Então, isso é o equivalente à raiz quadrada de 4. Que você sabe que dá quanto? 2. Beleza, professora, mas e se fosse agora esse 81 elevado a 1/3? Mesmo raciocínio. Raiz, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. A raiz agora é cúbica. E aí você aprendeu que esse 81 aqui eu posso escrever na forma fatorada. Lembra? Como assim, professora? Vai lá, ó, tenta escrever na forma fatorada, números primozinhos. 81 dividido por 3 dá quanto? 27 dividido por 3 dá quanto? 9 dividido por 3 dá quanto? 3 dividido por 3 dá 1. Mas como a raiz é cúbica, você concorda que eu posso representar assim, ó? 3 ao cubo vezes 3. Professora, por que você está fazendo isso? Para você lembrar direitinho. Quem está ao cubo não sai fora da raiz? É. Mas aquele outro está preso, professora. Então, qual é a resposta final? 3 raiz cúbica de 3. É o equivalente a 81 elevado a 1/3. Nossa, professor, eu sei que você misturou fração com expoente fracionário e negativo. Vamos lá. Todo mundo sabe que 0,5 é a mesma coisa que meio. Se é menos 0,5 é a mesma coisa que menos meio. Volta para a propriedade do slide anterior. Um número elevado ao seu expoente negativo é o inverso dele, elevado ao mesmo expoente, o que agora?
positivo. Agora usa essa propriedade da regrinha do sol e da sombra. Pessoal, então vai ficar raiz de quanto? De 3 quartos. Mas raiz o quê? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Raiz quadrada. Raiz quadrada de 3, número irracional. Raiz quadrada de 4. 2. Tá aí a resoluçãozinha, para a gente relembrar algumas propriedades. Vamos seguir? As propriedades agora operatórias, né, de potenciação. Então, quando a gente começava a trabalhar com expressõezinhas, a gente precisava dessas propriedades operatórias. Como assim, professora? 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Você aprendeu que o produto de bases iguais, né, de potências de bases iguais, eu mantenho a base e faço o que com os expoentes? Adiciono. Lembram? Quando vocês eram menorzinhos, a gente fazia assim, ó, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Ué, professor, então isso aqui agora são quantos fatores? 5. Então, 2 elevado a quinta. Só que a gente não precisa ficar escrevendo assim. A gente já sabe que existe a propriedade, então a gente já aplica a propriedade direto. Da mesma forma que quando é produto, a gente adiciona, produto, multiplicação, a gente aumenta. Quando é divisão, a gente subtrai, que seria a minha segunda propriedadezinha aqui, ó. Ok? Essa aqui. Beleza, professor. E essa aqui? A potência de potência. Basta multiplicar os expoentes. Essa aqui, galerinha, vocês costumam esquecer. Essas duas aqui, e são importantes. Quando eu tenho um produto assim, ó, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, por exemplo. Muitos de vocês fariam assim, ó, 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, 36. Perfeito. Só que se você perceber, quando eu tenho a potência de um produto, na verdade, é o equivalente ao produto das potências. Repara só, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Adivinha quanto que é 4 vezes 9? 36. Da mesma forma que, quando eu tenho a potênciazinha, ó, ok? De um produtozinho é o produto das potências. Quando eu tenho, na verdade, o quociente, vai ser o quociente das potências. Ok? Nada disso é novo para vocês, pessoal. A gente está só dando uma revisada. Escreva na forma mais simplificada. Opa, calma aí. Eu sei que todo número que não zero, quando elevado a zero, é igual a 1. A professora, 2 terços elevado a 1, ele está se repetindo quantas vezes? Uma só. Então, é 2 terços. Beleza. Menos 3 elevado a quarta, você concorda que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3? Aí aqui a gente relembra outra coisa. Quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, eu já tenho certeza que esse número vai virar o quê? Positivo. Lembra? Menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Beleza? Isso vocês aprenderam quando eu estava trabalhando números inteiros. Lá no seu 7º aninho. Tá, pessoal, acho que sei que vai dar mais. Calma aí, mais 3 vezes 3, gente. 9 vezes 3, 27. Vezes 3, o quê? 81. Olha lá, base elevado ao expoente negativo, o inverso de 3 elevado ao expoente positivo. O inverso de 5 elevado ao expoente positivo. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Olha lá de novo. Elevado ao expoente negativo é o inverso. Ok. Elevado ao mesmo expoente, só que agora positivo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Beleza? Aqui do mesmo jeito, galerinha. Olha lá. O inverso de menos 5 quartos é menos 4 quintos. Elevado ao expoente positivo. Professor, e esse aqui que é decimal? 0,5, galera. Você concorda que eu poderia representar como sendo meio? Regrinha do sol e da sombra. Quem está na sombra vai para o sol. E quem está no sol vai para a sombra. Raiz quadrada de 9, 3. Tá, professor, e esse aqui agora? Mesma coisa, pessoal. Um número elevado ao expoente negativo. Eu já sei que é o inverso do número. Elevado ao mesmo expoente, só que agora positivo. Mas 0,2, vocês concordam que é equivalente a 2 décimos? Então, vocês concordam que é equivalente
simplificando a 1/5. Então, vocês concordam também que se eu jogar usando a propriedade, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então, isso é o equivalente à raiz quinta de 1... Opa, escrevi errado aqui. De 1/32. Concorda? Só arrumar aqui, eu escrevi 35. Olha lá, então. Raiz quadrada de 1, ou raiz quinta de 1, 1. Qual é a raiz quinta de 32? Professora, se eu fatorar o 32, ele é 2 elevado a quanto, gente? A quinta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, qual seria a resposta final? 1/2. Ok? Esse aqui é bem bacaninho para você lembrar também de uma coisa que você aprendeu lá no seu 7º aninho também. Lembra? Dízima periódica? Ah, professor, eu lembro sim. Como que você fazia para, determinar a fração geratriz da sua dízima periódica? Lembram disso? Isso aqui não era o equivalente a 0, meia, meia, meia. Aí muitos de vocês tinham várias maneiras de fazer. Eu gosto muito daquela que vocês aprenderam, que era a famosa IAP menos IA. Lembra? Dividido por alguns 9s e por alguns zeros. Lembram disso? Alguns podem pensar assim. Olha só. O que era o nosso I? Ah, professora, era a nossa parte inteira, 0. O que era o nosso A? Era a nossa parte não periódica, aquilo que não se repete. Não tem nada que não se repete aqui. O que era a parte periódica? 6. Beleza, se não tem nem o I nem o A, então é só 6 o quê? 6. O que era o 9 e o que era o 0? O 9 era a quantidade, eu ia botar o número de 9s, de algarismos 9 no denominador, de acordo com a quantidade que se repete. Como assim? É 0,666, então só tem um algarismo se repetindo. Então, eu vou colocar só o quê? Só 9. Concorda? E o professor e o 0? O 0 seria a parte não periódica que se repete. Como não tem parte não periódica, seria apenas, então, 6 nonos. Calma aí, professor, a gente aprendeu a simplificar. Se eu dividir por 3, dá quanto? 2. Se eu dividir por 3, dá quanto? 3. Ah, professor, então aquilo ali é o equivalente a 8 elevado a 2 terços. Mas o que é 8? 2 ao cubo elevado a 2 terços. Olha que bacana, gente. Aplicando a propriedade, eu não multiplico os expoentes. Como é 3 vezes 2 terços, simplificando, fica 2 ao quadrado, que vai dar quanto? 4. Fantástico, fantástico, fantástico. Esses dois vai ficar para vocês fazerem em casa, tá? Depois a gente retoma em sala. Vamos fazer mais exercíciozinho? Vou fazer um desse aqui, só para lembrar, tá? Olha o que eu estou te pedindo. Estou te pedindo para que você transforme cada expressão abaixo numa única potência. Então, ele quer que eu transforme alguma coisa assim, ó, 2 à quinta, entendeu? Sei lá, 2 elevado a x, uma única potência. Então, vou pegar aqui a letra I, só para a gente aplicar as propriedades operatórias. Produto de bases iguais, mantenho a base e somo os expoentes. Então, é esse mais esse aqui. Embaixo, potência de potência. Multiplico os expoentes. X vezes 3, 3x. Menos 1 com mais 1, cancela. Então, ficou 2 elevado a 2, x. E aqui ficou 2 elevado a 3, x. Professora, quando a gente tem uma divisão de bases iguais, a gente mantém a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. 2x menos 3x menos 1x. Se eu melhorar isso aqui, o inverso de 2 elevado a x. Ok? Essa é a ideiazinha para vocês trabalharem. Tudo bem? Vamos mais uma? Professora, faz a F aí, porque as bases são todas diferentes. Eita, é mesmo, pessoal. E agora? Calma aí, a gente viu uma propriedadezinha. Vocês concordam que se o expoente é o mesmo e é um produto, eu poderia ter escrito assim, ó, 2 vezes 3 elevado a x. É equivalente a 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. A professora, aqui embaixo não dá para fazer nada, 5 elevado a x. Aplicando novamente a propriedade, só que agora do quociente, eu posso dizer que isso aqui é 6 elevado a x sobre 5 elevado a x. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 6 quintos, tudo elevado a quanto? X.
Perfeito? Estou fazendo só uma revisãozinha. Essa é bem bacana. E agora? Encontre todos os valores reais de x tais que... Aí a pessoa olha e fala, meu Deus, parece que cai numa equação de segundo grau, professor. E agora? O que eu faço? O que eu faço, professor? Porque essa base aqui envolve x, eu não sei quem é, e do lado de cá é 1. Aí você volta para um dos primeiros slides. Lembra que todo número que não zero elevado a zero, assim, ó, todo número que não zero elevado a zero dava quanto? 1. Então, calma aí, professor. Eu posso escrever assim, né? X ao quadrado menos 5x mais 5 elevado a x ao quadrado menos 9x mais 8 é o equivalente a x ao quadrado menos 5x mais 5 elevado a quanto? 0. Perfeito. Professora, mas calma aí. Então, eu tenho bases iguais. Para que essa igualdade exista, então os expoentes também terão que ser o quê? Iguais. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 9x mais 8, tendo que ser igual a 0. Recapitulando a equação do segundo grau, que você estudou lá no 9º ano, na parte de álgebra. Vamos lá? b ao quadrado menos 4, que multiplica o coeficiente a, que é 1, coeficiente c, que é 8. Menos 9 ao quadrado dá 81. 4 vezes 8, 32. Quando eu faço a diferença, dá 49. Então, o valor de x é o oposto de b, mais 9, mais ou menos a raiz de 49, que dá 7, sobre 2 vezes a. Como a é 1, 2 vezes 1, 2. Os valores de x que satisfazem isso aqui, então, são 9, 7, 16. Por 2, 8. 9 menos 7, 2 por 2. Então, as soluções para esse probleminha são justamente quem? X igual a 1 e x igual a 8. Vamos para o próximo slide. Olha que bacana esse próximo slide. Situaçãozinha problema. Ele fala que a população de um determinado país cresce 2% ao ano. Ela fica multiplicada a cada ano por 1,02. Aí ele fala que é a soma de 1, que é igual a 100%, e 0,02, 2%. Professora, como assim? Vamos lembrar. Digamos que hoje você tem a quantidade x. Se daqui a um ano vai crescer 2%, você concorda que vai ser o que era mais 2% do valor que era? Só que 2% é a mesma coisa que 0,02. Repara só, então, 1x mais 0,02x, 1,02x. É isso que ele está explicando ali no texto, ok? Aí ele fala assim, foi considerado que 1,02 elevado a 35 é aproximadamente 2. Beleza. O que vai ocorrer, então, com a população desse país em 35 anos? Não, professora, calma aí. Se ele fica multiplicado por 1,02, o número de anos que eu tenho, então é como se eu tivesse 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Quantas vezes esse 1,02? 35. Que é o equivalente a escrever, então, 1,02 elevado a 35. Isso aqui é o equivalente a 2 pelo texto que ele falou. Tá, professora, mas calma aí. E se fosse 70 anos? Opa, calma aí. 70 anos, você tem que fazer, então, 1,02 elevado a quanto? 70. Professora, mas ele deu apenas pra gente um valor de 1,02 elevado a 35. Vamos tentar utilizar as propriedades que a gente trabalhou? Será que eu posso escrever 1,02 elevado a 35, tudo isso ao quadrado, como sendo equivalente a 1,02 elevado a 70? Mesmo, prof, lá, a propriedade. Mas então, calma aí, se eu sei que 1,02 elevado a 35 é o equivalente a 2, então 2 ao quadrado é o equivalente a 4. O que aconteceu de 2 para 4, galerinha? Duplicou. Ok? Um exercíciozinho que a gente resolveu em sala, tá? A gente relembrar caso você não tenha entendido. Olha o próximo. Determinada cultura de bactérias cresce segundo essa lei. Qual é o número, inicial de bactérias? Sabendo que NT é a quantidade de bactérias e que T são horas. Calma aí, professor.
Se ele está pedindo inicial, no instante t igual a quanto? 0. No instante t igual a 0, você vai ter que calcular o n 0, que equivale a 1.200 vezes 10 elevado o tempo 0 dividido por 36. Professora, 10 elevado a 0 dá quanto? 1. Vezes 1.200 vai dar quanto? 1.200. Perfeito. Quantas serão as bactérias após 18 horas? Calma aí, professor, ficou fácil. N18 é igual a 1.200 vezes 10 elevado a 18 sobre 36. Professor, então vai ser 1.200 multiplicado por 10. 18 36 avos não daria a mesma coisa que 10 elevado a meio? O dobro de 18 a 36? Então seria 1.200 vezes a raiz quadrada de quanto, gente? De 10. Ok? Aí você vai pegar um valor aproximado. Vai na sua calculadorazinha e aí digita lá raiz de 10, raiz quadrada, né, pessoal? Põe lá raiz quadrada de 10 multiplicado justamente por... Vai dar 3,16, né? Aproximadamente por 1.200. Vai dar aproximadamente uns 3.794. Beleza? E depois ele muda a pergunta. Em quanto tempo o número de bactérias atingirá 12.000? Ele está te falando que o número de bactérias vai ser 12.000. Ele quer descobrir o tempo necessário para isso. Você está caindo no que a gente chama de uma equação exponencial. Vocês concordam que 12.000 bactérias dividido por 1.200, aqui ficam 10? Então eu tenho uma igualdade 10, que é igual a 10 elevado a t sobre 36. Calma aí, professora. 10 elevado a 1, né? Se as bases são iguais, então os meus expoentes também deverão ser. Ou seja, 1 é igual a t sobre 36. Então, o tempo necessário são quantos meses? 36 meses. Beleza? Então, por hoje é só. A gente fez uma revisãozinha das propriedades operatórias, né, de potência. Trabalhamos com a ideia, né, de algumas características de potência com expoente fracionário, com expoente negativo, com expoente igual a 0, tá bom? Para vocês fixarem esses conteúdos, o que vocês vão fazer? A tarefinha que eu passei, né, para casa do nosso livro. Um grande abraço para vocês e até a próxima.